olha só. Vou pedir pro pessoal colocar essa imagem aqui, gente, ó. Tá vendo essa imagem? Tem uma escultura aqui no meio, você tá vendo? É o deus Hermes, esculpido em mármore de Carrara pelos artistas Pedro Gianordoli e Ferdinando Gianordoli. Desde 1912, essa escultura ficava na Praça Cecília Monteiro, ali ao lado do Palácio Anchieta, em Vitória. E ela fazia parte do conjunto de esculturas da escadaria Bárbara Lindenberg. Mas ela desapareceu. Ficou perdida por 46 anos. Aí você pensa, gente, mas como uma escultura de mármore que é tão pesada simplesmente desaparece? Olha, a história é curiosa e é bem boa, tá? Mas como aqui não tem sensacionalismo, eu já te adianto que tem um final feliz e quem vai ajudar a contar, a entender melhor essa história é o historiador Rafael Teixeira. Seja bem-vindo, Rafael. Chega aqui do meu ladinho, por favor. E o curioso dessa história, né, Rafael, é que o deus Hermes, né, o deus grego na mitologia, ele é o patrono dos ladrões, né, por conta da astúcia, né, essa coisa toda. Mas não teve ladrão na história ou teve? Não, não teve ladrão na história. Ele é um deus bem versátil, né, um deus mensageiro, um deus que conduz as almas para o Hades, né? O que aconteceu, e a gente pode ver nessa fotografia de 1978, é que caiu um galho, houve uma tempestade no ano seguinte, a foto, no ano Vamos pôr de novo a foto aqui na tela para a gente ilustrar melhor? Que, ó, esse galho aqui que caiu em cima. Houve uma tempestade e aí no ano de 1979 caiu esse galho, danificou bastante a estátua, ela perdeu os braços, né? Danificou o nariz, enfim. E aí a Secretaria de Cultura do município de Vitória, à época, teve a ideia de levar essa estátua até um ateliê de um artista. Mas ele não tinha os meios para fazer o restauro, né, da estátua, e aí a estátua ficou lá. Ficou só o espaço do pedestal sem nada em cima. Ficou o pedestal vazio e a estátua lá no ateliê do artista no município de Vila Velha. Segundo ele passou a fazer uma série de contatos, né, solicitar que a estátua fosse retirada do ateliê dele, mas isso não aconteceu. E aí, não há registros dessa estátua na bibliografia sobre monumentos históricos de Vitória e do Espírito Santo. Eu tive uma aula de campo durante a graduação lá no centro de Vitória, não foi feita nenhuma menção a essa estátua. A própria Prefeitura de Vitória diz que não há nenhum registro, né, na lista de monumentos do município e essa história poderia ter desaparecido, né, ter se apagado totalmente da memória do povo se não fosse o senhor Raimundo Gentileza, que preservou essa lembrança, ainda que um pouco turva, né, um pouco ali confusa, né, porque segundo ele era um busto de bronze, e ele relatou isso numa reportagem de 2018. Em 2018 eu li essa matéria, fiquei curioso e procurei então informações, né? Na bibliografia, como eu falei, não tinha nada, a prefeitura nenhuma informação, então fui fazendo contato com as pessoas. Eu moro também no centro de Vitória, me interesso muito pelo centro histórico e fui de boca em boca fazendo contatos, conversei com o próprio senhor Raimundo, né? E não tinha esperanças, a verdade é essa, eu não tinha esperanças de que essa peça fosse reencontrada. Você fez um verdadeiro trabalho de detetive mesmo. De detetive, assim, né? Foi uma coisa bem exaustiva, levou tempo, né? Inclusive, acho que um ponto interessante até da gente citar, até para lembrar as pessoas que existe esse trabalho, você fez contato com o pessoal do Leena, Sim. que é um grupo de pesquisa, de extensão e pesquisa da UFES, né, voltado para a arte. E lá eles desenvolvem, eles fazem miniaturas de monumentos da cidade com a impressora 3D. Sim. E aí você chegou a fazer esse ponto, foram vários pontos, né? Arquivo Público, Leena, tentando coletar essas informações. Isso. E aí, a minha ida ao Leena foi fundamental, porque lá me informaram que se eu conseguisse pelo menos uma imagem, uma fotografia, eles poderiam fazer uma réplica em 3D, que seria muito interessante para fins educativos, né? Eu já promovi aulas de campo lá no centro, enfim, e poderia então contar essa história para os alunos com uma réplica, né? Feita a partir dessa fotografia. Então eu fui ao arquivo público, inicialmente buscando uma fotografia desse monumento. Foi bem difícil, não encontrei também no primeiro momento nenhuma fotografia, mas o historiador do arquivo, Tiago, alguns dias depois me mandou um e-mail dando uma pista, que é a pista que eu contei a história no início, né, do artista que recebeu essa escultura lá em 1979, né? E temos imagens de como ela está. Vamos colocar aqui para a gente ver, para mostrar para as pessoas que ela então está que não é mais um ateliê. Não é mais um ateliê. O ateliê do artista, mas ela ficou, ainda está danificada, né? O pedacinho do nariz. Tem as marcas do tempo, né? Perdeu os braços, o nariz, né?
e inclusive também os pés, né, tem alguns prejuízos ali. Mas foi encontrada? Foi encontrada, o que é uma notícia fantástica, né? Nós temos a estátua. E agora? O que acontece? E agora nós procuramos a Secretaria Municipal de Cultura, né? Do Henning nos recebeu, né? Foi muito gentil, enfim. A estátua será levada de volta para a Praça Cecília Monteiro, né? O lugar dela que mostramos lá na foto no início. Inicialmente não será restaurada, né? Pela informação que nós temos da Prefeitura, mas fica a expectativa de que em algum momento a Prefeitura restaure essa peça aí tão importante, tão bonita, né? O Deus Hermes, que tem traços assim de um anjo de cemitério. Se vocês verem bem, parece um anjo de cemitério. Vamos só colocar então para ilustrar esse finalzinho da entrevista que você conseguiu, com a ajuda da inteligência artificial, né, recuperar e mostrar como ficaria a escultura pronta, então, que é o que a gente espera que ela fique e volte ao seu lugar lá na Praça Cecília Monteiro, lá nessa escadaria ali em frente ao Palácio Anchieta. E aí, pessoal, vale registrar aqui que a Prefeitura de Vitória, eles fizeram uma publicação no próprio site da Prefeitura contando também toda essa história, mencionando o Rafael, né, e falaram sobre um projeto chamado Renovação, que é um projeto que faz restauro de monumentos públicos e que está em vista de acontecer, né, ainda não deram prazo, não deram data, essa inclusão dessa obra, então, dentro desse projeto. Rafael, a gente trouxe você aqui para dar luz a essa história que é bem curiosa também e agradecer pelo seu trabalho de curiosidade, de interesse no patrimônio, né, do Estado. Eu acho que diz muito também a forma como a gente cuida ou não do patrimônio, diz muito sobre nós e sobre a forma como a gente lida e valoriza a cultura nesse estado, não é isso, meu querido? Exato. E aí fica só o apelo, né, para que o poder público olhe mais para o centro histórico, os nossos monumentos, mas a população também que visite mais o centro. Há muitas belezas no centro, muita coisa interessante lá. Obrigada, querido.